Começamos mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, na temporada 2018, aprofundando ainda mais esse tema de educação, trazendo profissionais do mais alto gabarito e mais uma semana recebendo aqui um professor que me orgulha muito o tema que nós vamos conversar, porque é educação no século XXI. Parece um tema abrangente, mas toca em alguns pontos que são essenciais aí para a formação das próximas gerações. Hoje recebemos aqui o professor Paulo César Berti, que é professor coordenador do Colégio Santa Mônica, que é uma das escolas mais tradicionais aqui de Mogi das Cruzes. Professor, é um prazer imenso receber o senhor aqui na TV Simpro. E é um prazer fazer parte aqui do programa de vocês, em particular quando se fala de educação, que eu acho que está entre os temas mais importantes para esse país, para a gente conseguir, enquanto sociedade, enquanto nação, a gente conseguir sair desse marasmo que a gente se encontra atualmente. Quando nós falamos, nosso programa é um programa direcionado para o tema educação, e quando nós falamos educação no século XX, parece algo que é muito abrangente, assim, que não tem muito como nós definirmos quais serão as diretrizes a serem adotadas. Mas eu acho que não vai muito bem por aí, né, professor? Falar de educação é sempre complicado, né? Para você ter uma ideia, se nós excluirmos a educação em nível superior e ficarmos apenas com aquilo que nós chamamos de educação básica e educação do ensino médio, o Brasil tem hoje um volume de alunos de aproximadamente 50 milhões. Em outras palavras, nós temos uma Espanha inteira a ser educado no que nós chamamos de educação básica. Desses 50 milhões de alunos, aproximadamente uns 18% estão em escolas particulares e aproximadamente 82% estão em escolas públicas. Diante desses números, vamos começar aqui com uma pergunta um pouco mais aberta. No seu ponto de vista, obviamente é muito difícil cravar, né, o que será da educação para os próximos anos, mas do seu ponto de vista, quais são as perspectivas para a educação, o senhor que tem larga experiência, para a educação nesse século, no século XXI? Eu acho que a primeira coisa que o Brasil precisa tomar consciência, e aí não são necessariamente as autoridades, é a sociedade brasileira. A educação tem que ser um projeto de Estado. Não um projeto político. Não um projeto político, nem um projeto de governo. Ela tem que estar acima desses interesses ideológicos, desses interesses eleitorais, desses interesses mesquinhos. Ela tem que ser um projeto de Estado. Eu diria que a tríade para que um país dê certo é você cuidar com carinho de educação, saúde e segurança pública. E basta a gente olhar as manchetes de jornais, a situação do Rio de Janeiro e dos hospitais públicos, para a gente ver que não é muito diferente de várias escolas do nosso país. É a falência dessa tríade que nós estamos, infelizmente, vendo no estado do Rio de Janeiro. Mas, professor, o que falta para a educação no Brasil deslanchar? Me permita fazer uma observação como leigo do assunto. Eu não sou educador, mas é o que eu percebo ao entrevistar os professores que vêm aqui conversar comigo aqui na TV Simpro. Me parece que no Brasil falta uma identidade da nossa educação. Eu vou tentar exemplificar. Se nós pegarmos, por exemplo, a educação dos Estados Unidos, a história americana, a história do país, ela é muito estudada nas escolas públicas e particulares. Se nós pegarmos o Japão e outros países asiáticos, a cultura asiática é muito estudada e difundida nas escolas, desde o ensino básico até os níveis mais altos. E aqui no Brasil, talvez seja um termo muito duro, mas parece que é uma aculturação dentro das escolas. É uma impressão que eu tenho. Isso procede, o senhor que está lá no dia a dia? Eu acho que faz parte do problema. Eu diria para você o seguinte, um dos problemas da educação brasileira, que ela vem tentando sanar, é conseguir trazer as crianças para a escola. Nisso a gente melhorou bastante. Hoje nós temos uma porcentagem de crianças que frequentam a escola
que é muito superior do que 30 anos atrás. Depois que você conseguiu levar a criança para a escola, você precisa que essa criança tenha uma escola de qualidade. E a gente está caminhando, eu diria, de maneira muito lenta. Por quê? Porque alguns países, e aí não estou me referindo a países europeus, estou me referindo a países da própria América Latina, eles já conseguiram resolver problemas básicos de educação no século XX, que, infelizmente, o Brasil não conseguiu resolver ainda no século XXI. Mas usa-se muito a questão da dimensão. O Brasil é um país imenso, se nós compararmos com o Chile, com a Argentina. Ainda podemos usar essa desculpa, professor? Depende, porque se você comparar com os Estados Unidos, que tem um território parecido, Canadá, a própria China, são países também continentais que, como eu disse a você, já resolveram os problemas básicos de educação na segunda metade do século XX, às vezes até um pouquinho antes, coisa que o Brasil ainda não conseguiu resolver. Nós estamos encerrando a segunda década do século XXI e a gente ainda tem muita evasão escolar. A gente ainda tem muita escola que tem vazamento de água, não tem carteira. Então, esses são alguns dos problemas. Se a gente fosse pegar, por exemplo, um segmento específico, para você ter uma ideia. Hoje, o ensino médio brasileiro, o ensino médio, ele deveria ter aproximadamente 10 milhões de alunos na escola. Desses 10 milhões, apenas 8 milhões e meio, aproximadamente, estão no ensino médio. Então, nós já perdemos 1,5 milhão de alunos que simplesmente terminaram o ensino fundamental, nem estudam, nem trabalham. Eu quero aprofundar um pouquinho mais esse assunto com o senhor, mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho. O TV Simpro volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta com o TV Simpro, hoje debatendo educação no século XXI. E se você quiser entrar em contato conosco para mandar perguntas para o professor Paulo ou para os outros professores que já passaram aqui nas últimas semanas, nos últimos programas, entre em contato conosco através do nosso site, que é o simpromogi.org.br, ou através do e-mail, que é o simpromogi@uol.com.br. Também pode falar conosco através do telefone, que é o 4799-1106 ou 4799-7066. O professor Paulo César Berti, que é professor coordenador do Colégio Santa Mônica, que é um colégio muito tradicional aqui de Mogi das Cruzes e que hoje veio conversar sobre educação num programa que deveria ter 10 horas, mas infelizmente nós só temos meia hora. Então, professor, rápido e rasteiro, como diria meu avô. O Enem, ele foi criado com uma proposta, depois ele foi reinventado e vendido como uma solução para a educação do ensino superior, mas é Exame Nacional do Ensino Médio. Ele avalia o ensino médio? Então, na verdade, quando o Enem foi criado, o objetivo do Enem era avaliar a qualidade do ensino médio. Depois, essa ideia, por ela ter uma difícil aceitação, até dos próprios alunos que concluíam o ensino médio, o Enem acabou se tornando uma espécie de concurso que dava acesso não só às vagas de algumas faculdades federais,
como alguns programas do governo federal. Então, se você quisesse, por exemplo, ter uma bolsa de estudo, você precisava ter feito o Enem. Se você quisesse ter um financiamento de um curso superior, você precisava passar pelo crivo do Enem. Então, ele nasce como uma proposta e acaba se tornando uma outra coisa com o tempo. Agora, se a reforma do ensino médio ocorrer como se espera, o Enem ainda vai existir por um tempo, mas pode ser que ele passe por uma terceira reformulação. Que seria? Aí é jogar um pouco na adivinhação. Mas pode ser que o Enem volte a ser uma avaliação do que se faz no ensino médio, da qualidade do ensino médio, e não necessariamente seja a porta de acesso, o concurso de ingresso para uma instituição pública, federal ou estadual. Ele não pode ser as duas coisas? Porque uma vez que você avalia o aluno, você tem os dados de como esse aluno foi preparado até chegar àquele estágio. Ele não pode funcionar das duas maneiras, é tão complicado assim ele continuar sendo uma porta de entrada para o ensino superior, ao mesmo tempo que ele dá uma base de como está sendo a educação no país? Pode, mas eu não sei se seria a melhor forma, porque usando esse raciocínio, você teria, por exemplo, outros grandes vestibulares, como o vestibular da FUVEST, o vestibular da Unicamp, o vestibular da Unesp, que são grandes vestibulares estaduais, que fazem um papel de selecionar para você conseguir ingressar na faculdade. Eu penso que o Enem não nasceu com esse objetivo. Mas ele pode fazer isso. Só não sei se ele seria a melhor forma de fazer essa avaliação. No futuro, aí depende muito de qual será o encaminhamento dado para o próprio ensino médio, que está passando por uma reformulação. Possivelmente esse ano deva sair a homologação do novo ensino médio, é que nós vamos ter um vislumbre de como será o Enem no futuro. Em outras palavras, o Enem e os vestibulares determinavam o ensino médio. Pode ser que no futuro a estrutura do ensino médio venha a determinar a forma do Enem e desses grandes vestibulares. Professor, hoje nós estamos debatendo aqui a educação no século XXI. Mas, quando eu converso com pessoas de um pouco mais de idade que eu, sempre surge aquela máxima de que a escola na minha época era melhor. Ou seja, a escola no século XX, principalmente a escola pública, ela era muito melhor do que hoje. E, atualmente, nós vemos que o sonho dos pais é ter a possibilidade de colocar os seus filhos numa escola particular, numa escola de ponta. O senhor acha que é possível que haja um resgate dessa escola pública de qualidade, como era no século passado, trazer esse conceito para o século XXI? Olha, eu acho que aí a gente tem que fazer uma pequena distinção. A primeira parte da sua pergunta, eu acho que é um pouco saudosismo. Na minha época, o futebol era melhor jogado, né? Na minha época, o carnaval, as músicas eram mais bonitas. Eu acho que a gente tem que tentar resolver os problemas a partir da realidade existente. Quando nós falamos em educação, eu frisei no primeiro momento, que nesse universo de 50 milhões de brasileiros que estão da educação infantil até o ensino médio, aproximadamente 82% estão na escola pública. Então, para um projeto de país, a grande revolução que tem e deve ser feita na qualidade, no acesso e na manutenção de uma boa escola é na escola pública. Porque, de uma certa forma, as instituições particulares, elas são regidas pelo mercado e, obviamente, elas têm o crivo da família que paga para aquele aluno venha estudar naquela instituição. Agora, uma educação pública é um projeto de país. Não existe na história nenhum país que tenha deixado o subdesenvolvimento ou tenha resolvido problemas estruturais da sua sociedade que não tenha investido de maneira correta e de maneira profunda na educação. Não existe. Você pega, por exemplo, a Coreia do Sul pós a Guerra Civil. Ela tinha todos os índices sociais piores do que o Brasil. Exatamente. Na década de 50.
Todos os índices sociais da Coreia do Sul eram inferiores ao Brasil na década de 60. A Revolução Coreana se deu pela educação. Deixou de ser um projeto de Em governo. outras palavras, existem vários exemplos de que você só consegue superar determinados estágios de qualidade de vida, emprego, diminuição da violência, se você investir séria e corretamente nesse meio, educação. Parece um clichê que nós batemos aqui toda semana com os nossos convidados, mas a educação é sim a ferramenta para que se modifique todos esses outros problemas que nós, infelizmente, nos deparamos aqui no nosso país. Professor, no próximo bloco eu vou pedir a sua permissão para lhe fazer uma provocação, espero que o senhor não fuja durante o nosso intervalo. O TV Simpro volta já já. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui da TV Simpro, hoje debatendo educação no século XXI e recebendo o professor Paulo César Berti, que é professor coordenador do Colégio Santa Mônica, que é uma escola das mais tradicionais aqui de Mogi das Cruzes. E, professor, no bloco anterior eu disse que iria lhe fazer uma provocação, eu espero que o senhor não fique bravo comigo, já que eu consegui segurá-lo aqui para o senhor não fugir durante o nosso intervalo, que é a seguinte... falamos sobre vários aspectos da educação e já fizemos comparativos com outros países, que às vezes nós nos iludimos achando que são só os países europeus ou os Estados Unidos e Canadá que têm uma boa educação, os países asiáticos. Nós temos exemplos aqui, nossos vizinhos, que conseguiram transformar em muito vários conceitos da sociedade através do investimento na educação. Então, é possível. E isso já é um fato. Agora, eu quero que o senhor me responda o seguinte, aí vem a minha provocação. Quando que a educação aqui no Brasil ela deixará de ser um projeto ou uma propaganda de governos e passará a ser uma prioridade do Estado? Ou seja, quando vai deixar de ser um projeto político para ser um projeto de nação? Então, eu acho que essa é uma pergunta relativamente simples de ser respondida. Nós precisamos escolher melhor os nossos representantes, em especial aqueles representantes que tenham um engajamento, não só o discurso em época de eleição, mas tenham um engajamento com a área da educação, e aí eu vou tomar a liberdade de falar de outras áreas que eu acho que são fundamentais, elas não andam distintas e separadas, com a área de saúde e com a área de segurança pública. Mas para a gente escolher bem um candidato, a gente não precisa ter uma educação, uma formação política, e hoje nós não temos isso. Facilita. Eu acho que a fragilidade do nosso sistema educacional facilita a ascensão desses especuladores, desses enganadores, desses populistas que nós teimamos em eleger a cada 4 anos, às vezes a cada 2 anos das eleições. Me parece, professor, e aí é uma impressão minha como cidadão, que o projeto de escola que nós temos, a educação que nós damos para as nossas crianças, forma adultos sem senso crítico. E sem o senso crítico fica difícil distinguir quem, de fato, é o político que está engajado com essas causas e quem é simplesmente um aproveitador, um oportunista. Então, mas aí nós estamos jogando muita responsabilidade só para a escola formal. Eu acho que a defesa da educação, né, ela também é papel da família, ela também é papel das entidades. Por exemplo, o sindicato, quando propõe um programa desse tipo, ele está fazendo o papel social e político dele. Isso tem que ser um projeto de sociedade. A sociedade tem que pressionar, e a pressão da sociedade e a fiscalização sobre o agente público é que fará com que aquele agente público que tem acesso
a decisão e, principalmente, a verba, ao dinheiro, ao financiamento, que realmente essa verba, esse financiamento, vá para a educação. Para você ter uma ideia, eu tenho a estatística da década de 80. Na década de 80, fizeram um estudo de que cada $100 que era investido na educação da região nordeste do Brasil, apenas de $8 a $10 chegavam na sala de aula. Os outros $90 se perdiam no meio do caminho, se perdiam na burocracia, se perdiam na corrupção, se perdiam no desvio. E essa fiscalização tem que partir da sociedade. Senão, a gente não vai conseguir sair desse estágio que nós estamos. Às vezes há um pouco de dinheiro, às vezes há bons profissionais, às vezes há bons projetos, mas na hora da execução, a gente não consegue sair do papel. Diante de tudo isso que o senhor falou para a gente, me veio à mente, à cabeça, uma frase do escritor, poeta, Carlos de Tocqueville, que fala que todo otimista, na realidade, é um desinformado. E conversando com o senhor sobre o tema de educação, eu tenho a impressão que o senhor é muito esperançoso sobre o futuro da educação, que é possível modificar a educação no país. O senhor, de fato, é um otimista nesse sentido? Até porque o senhor está lá, literalmente, no chão de fábrica, ou no chão da escola todos os dias. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, de forma nenhuma. Eu escolhi a profissão de professor e de educador. E, enquanto eu estiver exercendo essa profissão, eu tenho que acreditar. Às vezes eu consigo um pouco mais de realização por estar no setor particular, mas eu tenho consciência de que, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, a saída para o nosso país tem que ser uma revolução na educação pública. É aí que o dinheiro tem que ser gasto, é aí que o dinheiro tem que ser investido. É nessa área, e em outras, obviamente, que o bom profissional tem que ser valorizado. Não acredito numa outra forma de superação das nossas dificuldades. Quem sabe, por ser professor de história e ter estudado um pouco a história da nossa civilização e um pouco a história do nosso país, me faz cada vez mais crente dessa realidade. Sem educação, não há solução. Diante disso, acho que não tenho mais nada a dizer, a não ser agradecer imensamente, professor, a sua participação aqui. É um prazer sempre debater a educação com esse olhar um pouco mais abrangente. Obviamente que nós, aqui na TV Simpro, temos a proposta de debater vários aspectos da educação, vários pontos de extrema importância, mas eu fico imensamente feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas como o senhor, que tem esse olhar global e, ao mesmo tempo, tão particular em relação à educação. Muito obrigado e espero receber o senhor aqui em breve. Eu é que agradeço e eu acho que vocês devem continuar com esse trabalho, porque isso faz parte da mudança. É a sociedade civil, são as instituições. Se nós esperarmos apenas transformações a partir do poder público, elas não ocorrerão. É necessário o engajamento de toda a sociedade. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, pessoal. A mudança também passa por vocês. Não adianta nós apenas nos colocarmos numa posição passiva, apenas recebendo informação e ouvindo pessoas gabaritadas, como é o caso do professor Paulo. Nós também temos que tomar as rédeas aí da situação e tentar mudar esse cenário que nós vivemos. Se você quiser entrar em contato com o professor ou com os outros professores que passaram aqui ao longo das últimas semanas no nosso programa, nessa temporada de 2018, venha nos visitar. Nós estamos aqui na Rua Carmela Dutra, número 147, no Jardim Esplanada, ou entre em contato conosco através dos telefones, que é o 4799-1106, 4799-7066, ou pelo site simpromogi.org.br. Eu agradeço imensamente a sua audiência. Nós nos vemos na próxima semana. Até já.